Noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro aqui de toda semana, onde a gente conversa sobre um assunto, relacionado à criação de filhos com TDAH. Deixa eu ver se eu acho um filtro melhorzinho aqui. Esse aqui eu acho que tá melhor. Para a gente poder começar aqui o nosso encontro de hoje. E hoje a gente está começando com um novo horário. A gente vai retomar os nossos encontros às 18 horas. Oi, Poliana. É Poliana? Poliane Dias, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Mãe TDAH. Lucília também. Seja muito bem-vinda. Nós estamos começando o mês de abril com umas novas temáticas aqui no Instagram, novos temas e muitas novidades também. Hoje eu vou contar para vocês uma das novidades. Que bom! Seja bem-vinda! Vamos conversar hoje, vamos conversar. E tem várias novidades aqui no mês de abril, várias mudanças que eu vou implementar nas redes sociais e ao longo do mês eu vou falando com vocês. Mas hoje eu já quero falar algumas, tá? Pra gente poder, vocês já irem sabendo algumas mudanças que vão acontecer por aqui, tá bom? Hoje nós estamos na quarta-feira, nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira. Esse mês a gente vai retomar o horário das 18 horas, tá? A gente estava fazendo às 19, mas agora a gente vai voltar para as 18 horas, porque às 19h30 eu tenho um encontro na pós-graduação que eu estou fazendo uma especialização para atender melhor as crianças com TDAH, e é quarta-feira, às 19h30, o encontro que eu tenho que participar, Então, preciso fazer a live mais cedo para terminar a tempo de participar da aula, tá bom? Mas a gente vai se encontrar toda semana aqui no Instagram, onde a gente vai conversar sobre algum assunto relacionado a TDAH, criação de filhos com TDAH. E você que é profissional, que está entrando aqui ou que está assistindo essa live gravada, essa live também é para você. Por quê? Porque um dos 3 pilares do tratamento padrão ouro do TDAH é o treinamento de pais. Então, se você, profissional, psicólogo, psicopedagogo, e até mesmo professor, souber orientar as famílias, vai ser muito melhor, o tratamento que você vai oferecer para a criança. Por quê? Porque essa família vai estar engajada no tratamento, essa família vai estar potencializando os resultados dos seus atendimentos quando ela colocar em prática as suas orientações, tá bom? E hoje eu vou falar 3 passos ou 3 coisas, que são importantes para que você, mãe de TDAH, dê aí uma virada de chave, onde você vai conseguir deixar de ser refém do TDAH do seu filho. Eu venho falando aqui durante já 2 anos, toda semana fazendo live, de muitos assuntos, de muitas orientações, de muitas dicas, muitas coisas importantes que você pode implementar na sua casa para lidar melhor com seu filho. Mas hoje eu vou dizer algo que é importante você fazer em você, para que você deixe de uma vez por todas de ser refém do TDAH do seu filho. Eu acompanho muitas mães de TDAH, muitas famílias, e eu vejo muitas mães como se elas estivessem num verdadeiro rodamuinho, sabe? Perdida no meio daquele rodamuinho, o TDAH levando a mãe para vários lugares e ela sem saber como agir em muitas situações, e isso acaba desgastando, isso acaba frustrando, isso acaba trazendo tristeza, estresse e desgastando a relação, de mãe e filho. Então hoje a gente vai falar de 3 coisas importantes para você conseguir fazer essa virada de chave na sua relação com seu filho e poder ajudar o seu filho, nesse processo aí de tratamento do TDAH, tá bom? Para a gente poder continuar, eu vou só mais uma vez situar vocês. As nossas lives agora elas vão voltar para o horário de 18 horas, tá? Porque eu preciso, 19h30, estar livre para fazer as aulas da minha especialização, que eu comecei na semana passada,
tá bom? Então eu vou precisar passar o nosso papo de mãe TDAH para as 18 horas por conta disso. Mas a gente vai se encontrar aqui toda semana, a gente vai continuar conversando. E durante todo esse mês de abril, vocês que estão aqui no Instagram, vocês que vão acompanhar lá os vídeos do YouTube. Nada, Camila, começou agora. Você que me acompanha lá no... Eu tô com minha garganta arranhando. Você que me acompanha lá no grupo do WhatsApp, você vai ver que algumas mudanças vão acontecer. Em todas as minhas redes sociais, mudanças vão acontecer e eu espero de coração que seja para melhor, né? Que seja para realmente ajudar vocês. E uma das mudanças, eu já quero falar aqui para vocês, é que o nome do meu perfil aqui do Instagram vai mudar. Provavelmente já deve começar a mudança a partir de amanhã. Então, não se preocupe você que já me segue, porque quando eu mudar o @ do meu Instagram, automaticamente vocês vão continuar seguindo aqui, tá? A mudança vai ser automática para vocês, tá? A única diferença é que quando vocês forem me indicar para alguém, vocês vão me indicar já com outro @ e não mais com aquele que vocês estão acostumados, que é Juliana_Psi Araújo, tá? Eu fiz uma enquete lá no grupo do WhatsApp das mães TDAH, fiz uma pesquisa também no Google, enfim, em algumas redes sociais, e eu percebi que mudando esse nome eu acho que eu vou conseguir atingir muito mais mães, né? Porque para que você chegue no meu perfil hoje, ou você tem que me conhecer, né, e já procurar pelo meu nome, ou você tem que chegar por alguma indicação de alguém, ou porque você viu algum post meu nas redes sociais. Então, quando eu fizer essa mudança, na própria pesquisa, as mães já vão conseguir me achar com mais facilidade, tá bom? Olha, estão falando aqui que tá travando. Vocês têm como me responder se realmente está travando, se é só para ela que tá travando, ou tá travando para todo mundo? Se vocês puderem me responder, eu agradeço. Ó, a Adriana falou que tá ok. Que bom. Espero que esteja ok para todo mundo. Quando tá travando, assim, é bom sair e entrar novamente para ver se melhora, tá? Porque pode ser a sua rede. Ok. Então tá bom. Então vamos continuar. Ó, pra gente começar, vou dar mais um recadinho em relação ao nosso desafio do mês de março. Várias pessoas participaram, várias pessoas conseguiram ganhar a premiação, né? Participaram do desafio e conseguiram atingir aí o objetivo e vão receber o PDF com todas as minhas orientações que eu envio para as escolas em relação à inclusão TDAH, tá bom? Eu só vou pedir para vocês que vocês me deem um tempinho, que eu tô terminando de formatar o PDF, que eu quero deixar ele bem lindo para vocês, e ou final de semana, ou mais tardar no início da semana que vem, eu vou encaminhar esse PDF para vocês, tá bom? Então, queria só agradecer a todos que participaram e também parabenizar a todas que perseveraram, persistiram e cumpriram os 3 desafios e conquistaram essa recompensa, essa premiação, tá? Então, muito parabéns mesmo para vocês, porque foram 3 semanas, 3 lives, né, que você teve que assistir, que você teve que fazer o desafio para conquistar, e é isso mesmo, gente. O TDAH, a gente está falando aqui de adulto, né? E não necessariamente todas as mães que têm filho com TDAH também vai ter TDAH. Mas quando a gente quer que a criança desenvolva um comportamento, desenvolva uma habilidade, a gente tem que ver se a gente também consegue aquilo, né? Porque às vezes a gente quer muito que o filho faça, mas a gente não consegue, não dá conta, a gente não consegue fazer. Então, se eu não consigo persistir, né, dentro de um objetivo para conquistar algo, né, exigir que meu filho, que é criança e tem TDAH, consiga, né, é complicado. Então a gente vai precisar sim rever esses pontos e também trazer estratégias eficientes para ajudar a criança a conseguir atingir esses objetivos, tá? Então vamos lá. Vamos entrar então na nossa live.
Então, mais uma vez, começarem a perceber as mudanças aqui no Instagram, não se assustem, são mudanças aí para ajudar vocês e percebendo a mudança, gostando ou não gostando, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica mesmo, que às vezes, né, a gente acha que tá agradando e não tá, coloca lá no meu direct, me manda uma mensagenzinha, ó, Juliana, gostei muito da forma como tá ficando, ó, eu achei que da outra forma que você fazia era melhor. Tô aqui aberta para ouvir o feedback de vocês, porque o objetivo aqui é atingir mesmo vocês, não é para fazer para me agradar, é fazer para atingir a maioria, né, a maior parte de mães e ajudar as mães no dia a dia, é ser funcional, tá bom? Então vamos lá. A gente sempre vem falando aqui, e eu tenho certeza que as mães que estão aqui, né, se eu pedir para responder todas, acho que vai ser unânime, em dizer que quando se tem um filho com TDAH, a família, ela sofre um desgaste emocional. E eu vou falar aqui especificamente de mães, que é o público que mais me acompanha, né, é o público que eu venho conversar aqui toda semana. Esse desgaste emocional é de toda a família, mas as mães, elas experimentam isso de uma forma mais intensa, né? E isso traz uma série de consequências. A gente já fez vários papos de mães de TDAH aqui, falando sobre autocuidado, falando sobre a importância de você se cuidar, de você se conhecer, de você ter sua válvula de escape, de você se cuidar para conseguir cuidar do seu filho. A gente já falou muito sobre isso, mas é importante que eu repita isso, é importante que eu fale isso sempre, porque esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é a gente conseguir estar bem para lidar com os desafios do dia a dia. Porque se a gente não está bem, qualquer desafio, por menor que seja, vai nos tirar do eixo, vai nos desestabilizar. Então a gente precisa sim ter um cuidado com a nossa saúde mental, ter um cuidado com as nossas emoções. A gente está com esse autocuidado em dia. Quando eu falo de autocuidado, eu não estou falando simplesmente daquele momento de descanso, ou somente aquele momento onde eu vou cuidar da minha pele, né, da minha, enfim, do meu cabelo, da minha unha. Isso é importante também. Mas eu falo de autocuidado no sentido de prevenção de doenças, né, e principalmente o autocuidado com as nossas emoções. Imagina eu, psicóloga, estou atendendo um monte de criança com TDAH, né? E se eu não estou bem, se eu não estou, se eu estou estressada, se eu estou muito cansada, se eu estou irritada, se eu estou, explodindo por qualquer coisa, se eu vou lidar com crianças no consultório, que também têm essas características por conta do TDAH, vocês acham que eu vou conseguir ajudar essas crianças? Eu não vou conseguir, porque qualquer coisa que a criança fizer ali vai me desgastar. E eu vou acabar perdendo a mão. Eu não vou conseguir ajudar os meus pacientes da melhor forma. E isso acontece da mesma forma você que é mãe de TDAH. Você também precisa estar minimamente bem para conseguir lidar com esses desafios. E, gente, os desafios de ter um filho com TDAH são extremamente previsíveis. Você provavelmente já conhece todos os obstáculos que você enfrenta, todos os desafios que você enfrenta. Não tem novidade. Você já sabe quais são os pontos de dificuldade, você já sabe quais são os pontos chaves ali, né? Os pontos com maior atrito, com maior dificuldade. Você já sabe. Então, o que a gente precisa fazer? É estar bem para lidar com essas situações, né? Então, assim, você que tem um filho com TDAH, você conhece os pontos de maior vulnerabilidade, de maior atrito, de maior confusão, de maior desgaste que você vivencia no dia a dia com seu filho. E aí, todos os dias, aqueles desafios vão estar presentes na sua casa. Um dia um pouco mais, com mais intensidade, um dia com menos intensidade, mas os desafios vão estar ali. E aí? Você vai continuar olhando para eles e reclamando deles e dizendo que, meu Deus, que meu filho é assim, porque meu filho é assim, porque meu filho é assim? Isso vai te ajudar a resolver esse problema? Isso vai te ajudar a lidar com esse desafio? Não.
Você tem que se preparar para lidar com ele. Eu sempre falo aquela metáfora da corrida de obstáculos, que eu acho que é a melhor metáfora para explicar isso que eu estou querendo dizer. Né? Nós estamos correndo uma corrida. Nosso objetivo é chegar na linha final, ok? É esse o objetivo. Mas durante todo o percurso da corrida, a gente vai ter obstáculos. Pensa lá, uma corrida de obstáculos, né? Provavelmente você já deve ter visto na televisão, né? Uma corrida de obstáculos tem aqueles obstáculos onde o corredor, ele corre uma parte do percurso e ele tem que saltar aquele obstáculo, corre mais uma parte, tem que saltar o obstáculo. E aí, gente, ele sabe, quando ele começa a correr, que ele vai encontrar os obstáculos. E mais, quando ele começa a correr, ele não só sabe que ele vai ter obstáculos à frente, mas ele sabe onde esses obstáculos estão. Então é a mesma coisa você, mãe de TDAH. Quando você começa essa corrida, você sabe que vai encontrar obstáculos. E você sabe quais são esses obstáculos. Então o que esse corredor faz? Ele se prepara, ele aprende técnica para poder ultrapassar o obstáculo sem bater, sem se machucar, sem derrubar, sem cair, né? Ele aprende essa técnica e ele treina essa técnica tantas e tantas vezes até que ele consiga pular esse obstáculo sem maiores problemas. E aí ele consegue correr, consegue ultrapassar. Então a mesma coisa, gente, a mesma coisa você, mãe de TDAH. Você está começando uma corrida, quando você descobre que seu filho tem TDAH, e é uma corrida que você sabe que vai encontrar obstáculos na frente. Você sabe que esses obstáculos vão estar ali, e você sabe até que obstáculos são esses. Porque você já conhece aí o dia a dia do seu filho. Agora, você está se preparando para ultrapassar esses obstáculos e conseguir chegar na linha de chegada, ou você está paralisada na frente do obstáculo sem saber o que fazer, e agora, o que eu faço? Eu pulo, eu contorno o obstáculo, eu passo por baixo, ou você está tentando passar pelo obstáculo de qualquer jeito, a ponto de você cair, se machucar, derrubar. Em que posição você está, né? Oi, Ana, seja bem-vinda! Seja bem-vinda, boa noite. Oi, pastor Ricardo. Beijo, saudade de você. Muito bom ter você aqui. Eu uso o princípio da mordomia. Explica para mim esse princípio da mordomia, para eu ver se eu sei qual é. Explica aí, bota um textinho aí explicando um pouquinho, para eu entender. Então, assim, você pode aprender uma técnica, treinar essa técnica para ultrapassar os obstáculos. Você pode paralisar diante do obstáculo e ficar sem saber o que fazer. Não sei se eu pulo, se eu contorno, se eu passo por baixo, né? Você pode tentar passar pelo obstáculo de qualquer jeito, e aí você vai se machucar, você vai cair, você vai derrubar o obstáculo. Ou você pode ficar lá na frente do obstáculo tentando tirar o obstáculo, tentando remover o obstáculo. E a gente sabe que se um corredor de uma corrida de obstáculos tentar fazer isso, ele é desclassificado, né? Então, assim, muitas vezes as mães, né, as famílias de TDAH, elas tentam retirar o obstáculo. Gente, retirar o obstáculo é algo muito difícil. Alguns obstáculos até a gente consegue, mas a maioria dos obstáculos que são colocados na nossa vida por conta do TDAH, eles não vão ser removidos. Você vai ter que aprender a lidar com eles, você vai ter que aprender a ultrapassá-los. Não adianta você ficar ali tentando remover. E é o que muitas vezes eu vejo as mães fazendo, mesmo sem querer, tentando remover o sintoma, tentando remover o TDAH do filho. E isso não vai acontecer, gente. Primeiro, TDAH não tem cura. Então, ainda que ele melhore e ele consiga ter uma boa performance, né? Ainda assim, o TDAH não vai deixar de existir, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho o comentário aqui.
Mordomo é aquele que cuida da casa de outra pessoa como se fosse sua. Eu vejo meu filho como sendo de Deus e eu sou mordomo no cuidado dele. É muito fácil perder a paciência com o TDAH. Aí a Ana colocou, acho que o princípio do mordomo é os pais servindo a criança. Olha só, eu não vou entrar muito nisso aí, mas só para dar uma situada aqui, tá? Eu entendi o que você quis dizer, a questão, né, do mordomo, a questão de você tá recebendo um presente de Deus, né, que você tá ali para cuidar, né, e tudo mais. E aí, pensa nesse servir como cuidar e educar, incluindo nesse cuidar e educar, colocar regras, limites, desenvolver habilidades, tudo isso. Porque se for um servir apenas de servir, né, a criança, a gente infelizmente tem visto isso acontecer, né, com muita frequência na nossa sociedade, né? Pais que servem os filhos como mordomos, mas no sentido de só servir aquilo que interessa, aquilo que os filhos querem, né? E não conseguem colocar regras, limites, não conseguem ensinar habilidades importantes, né? Para as crianças. Então a gente precisa entender que esse servir pode ser no sentido de servir, no sentido de que eu sou mãe e eu sou responsável pelo desenvolvimento desse serzinho que Deus confiou a mim. E fazendo parte desse serviço que eu estou oferecendo, né, ao cuidar dessa criança, eu tenho que cuidar, educar, colocar regras, limites, desenvolver habilidades e tudo mais, ok? Você não perde a paciência com frequência com o filho dos outros? Olha, eu vou ser sincera pra você, eu sou muito difícil perder a paciência com as pessoas. Eu sou muito difícil, tá? Agora, sim, é claro que tem dia que eu tô menos paciente do que outros dias, gente. Isso faz parte, eu sou ser humana, né? Agora, o que não pode acontecer? É eu deixar esse meu cansaço, né? Eu deixar, às vezes, uma situação, um problema que eu estou vivendo, interferir na minha relação com o meu paciente. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, terça-feira, né? Eu trabalhei de manhã, trabalhei até 2h30 numa creche que eu trabalho em Araruama. E fui correndo, 3 horas eu fui atender. Eu atendi 3 horas e só saí do consultório 8 horas da noite. Foi minha última paciente, saiu de lá 8 horas da noite. E assim, eu estava extremamente cansada. Era uma terça-feira que para mim já parecia que era sexta. Eu estava cansada, eu não tô me sentindo bem durante essa semana, tô me sentindo um pouco esquisitinha essa semana, meio de saúde mesmo. E é claro que eu estava cansada, mas eu não posso comprometer a qualidade do meu atendimento. Talvez eu não esteja numa performance tão boa quanto numa semana que eu estou bem, né? Mas eu também não posso deixar que o comportamento de uma criança, que eu sei que não é por vontade própria dela, que ela tem toda uma questão, né, relacionada ao TDAH, me tirar do eixo, né? Então eu preciso saber me autorregular, eu preciso saber lidar com as minhas emoções, eu preciso saber lidar com o meu cansaço, com a minha falta de paciência e tudo mais, tá? E assim, eu não tenho problema se eu tiver um dia que eu não esteja bem, de falar com meus pacientes e desmarcar, né? Hoje eu não posso atender, hoje estou na correria, aconteceu alguma coisa, porque eu não tenho que jogar no outro aquilo que é meu, né? Então é isso. Mas é um exercício, né? Não é uma coisa simples, é um exercício que a gente faz e eu faço esse exercício sempre. E é o que eu procuro ensinar para as mães também. Isso aí. Mordomo da casa. Regras, administração de tempo, recursos, exatamente. Encontrei não gritar. Exatamente, isso aí. De não perder a paciência. É isso aí. Eu só pontuei pra gente não se perder, porque às vezes alguém ouve e não entende exatamente o que a gente tá querendo dizer, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Mas é exatamente o que você falou, né? Nós estamos ali para promover o desenvolvimento de um serzinho que não tem condições de fazer isso sozinho por enquanto, né? Então é nossa responsabilidade, é disso que a gente vai falar hoje, tá? Esses 3 passos, esses 3 pontos que a gente vai falar hoje tem muito a ver com essa
responsabilidade. É minha responsabilidade tomar as rédeas da situação, né? É minha responsabilidade educar e promover o desenvolvimento do meu filho da melhor forma possível, né? Não é uma questão de perfeição, não é isso, mas da melhor forma possível. Então, assumir essa responsabilidade é deixar de, o tempo todo, querer remover os obstáculos. E sim, começar a aprender a ultrapassar esses obstáculos. É disso que a gente está falando aqui hoje, é disso que se trata você educar uma criança com TDAH. Você não vai conseguir eliminar o TDAH da vida do seu filho, mas você vai conseguir aprender técnicas e estratégias para você ultrapassar esses obstáculos de uma forma eficiente. E você não derrubar esses obstáculos, você não se machucar, você não cair, e você conseguir chegar lá na linha de chegada, que é o nosso objetivo, né? Oi, Poli, seja bem-vinda! Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Então, muitas vezes eu vejo isso, né? As mães querendo mudar o filho, as mães querendo consertar o que está errado, consertar um comportamento, consertar uma forma de ser que não dá pra gente consertar. Até porque, gente, cada um é um. É a forma como essa criança é. E a forma como ela é o jeito dela. O que a gente vai ter que aprender é como a gente vai entender o que está acontecendo e como a gente vai lidar com isso, promovendo o desenvolvimento dessa criança. Muitos comportamentos que seu filho tem que são inadequados podem ser melhorados? Sim, pode. Tanto é que existe tratamento para o TDAH, e o TDAH é o transtorno, né, que mais tem resposta positiva ao tratamento. Se a gente for pegar os transtornos aí da infância, é o transtorno que mais tem resposta positiva ao tratamento. Então, é um transtorno extremamente tratável, ok? Mas ele precisa ser tratado da forma correta, tá? O que infelizmente acontece é que muitas vezes as crianças estão sendo tratadas não da forma como deveria ser. Porque existem protocolos que orientam a forma como a gente vai tratar o TDAH. E aí, muitas vezes, as crianças não estão sendo tratadas da forma como deveria ser. E aí, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança. E dentro desse tratamento, a gente já falou aqui um monte de vezes, inclui não só, né, o tratamento da criança, mas também o treinamento de pais. Que é esse treinamento de pais que vai potencializar o resultado dos atendimentos que seu filho está fazendo lá com o médico, com o psicólogo, com o fono, psicopedagogo e todos os profissionais que ele é atendido, ok? Inclusive, você que é mãe de TDAH, se você passa pelo treinamento de pais, você vai ter condições, inclusive, de identificar se os tratamentos que seu filho está tendo, né, os atendimentos, eles estão de acordo ou não com aquilo que deveria ser um tratamento de TDAH. Porque você vai entender o que seu filho precisa e o que cada área, né, da psicologia, da psicopedagogia, vai poder contribuir nesse desenvolvimento do seu filho, ok? Então vamos lá. E aí a gente começou falando, né, do nosso desafio do mês de março. E eu falei, né, quantas mães começaram? Eram 3 etapas o desafio do mês de março. Muitas mães começaram o desafio, algumas chegaram na segunda etapa e poucas chegaram na terceira e conseguiram conquistar a recompensa. Então, se nós que somos adultos, que já temos, né, um desenvolvimento, já, né, pelo menos deveria ser um desenvolvimento já dentro do esperado. Se nós já temos condições de ter um maior controle do nosso comportamento, se nós já temos condições de avaliar, poxa, essa recompensa ela é muito importante para mim, eu preciso dela. O que eu ofereci para vocês como recompensa é aquilo que toda mãe me pede. É que toda mãe me pede, é o segredo, vamos dizer assim, é o pulo do gato, né? E aí, é algo que motiva, né? Então, se você que é adulto, não tem TDAH, teve dificuldade de cumprir 3 desafios simples, foi a coisa mais simples que eu podia colocar aqui para vocês.
Se você teve dificuldade de persistir nisso, até conquistar o seu desafio, a sua recompensa, como que você, em casa, vai querer exigir do seu filho que ele persista nas tarefas que para ele é tão difícil, que não é molezinha como os desafios que eu coloquei, e consiga chegar até o final? Então, assim, não é a gente tentar pensar que a gente não tem como exigir do outro aquilo que a gente também não dá conta. É claro que a gente vai melhorando, é claro que a gente vai mudando, é claro que a criança também precisa de estímulo, não é que a gente vai deixar, porque eu não consigo, vou largar meu filho de mão. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a mudança, ela precisa começar por mim. Se eu não for o modelo para o meu filho, possivelmente eu vou ter dificuldade de desenvolver aquela habilidade nele. Por quê? O desenvolvimento de habilidades, ela é feita com a prática. E ele aprende muito mais observando você como um modelo de comportamento do que ouvindo o que você diz. Então, muitas vezes a gente quer que a criança não grite e a gente pede para ela não gritar, gritando. A gente deseja que a criança tenha um controle das emoções, né? Tem uma autorregulação emocional que a gente não consegue ter. Então a gente está sempre explodindo, a gente está sempre perdendo a razão, a gente está sempre gritando, a gente está sempre estressada, porque a gente não está dando mais conta, porque todo dia é a mesma coisa, porque todo dia é a mesma coisa. Então, assim, se a gente não está conseguindo lidar com essas situações, você imagina o seu filho. E se você acredita que o seu filho é que tem que mudar, o seu filho é que tem que fazer diferente, você não vai ter sucesso. Eu tô sendo assim, jogando o mais claro possível com você. Enquanto você achar que o problema é o TDAH do seu filho e que para isso ele é que tem que mudar, ele é que tem que deixar de fazer X, Y, Z de comportamento, você não vai avançar com ele. Seu filho vai mudar? Vai melhorar? Vai desenvolver habilidades? Vai mudar comportamento? Sim. Mas se você acredita que é isso que tem que acontecer para que as coisas melhorem na sua casa, você vai ficar dando soco e murro em ponta de faca. Porque não vai ser assim. Não vai ser assim. O seu filho só vai começar a mudar, só vai começar a ter novos comportamentos, só vai começar a desenvolver novas habilidades quando você começar a olhar para você como agente de transformação. Enquanto você continuar olhando para você como aquela que está ali só para cobrar e tal, e que ele que tá errado, que ele que tá fazendo errado, que ele que é explosivo, que ele que é irritado, que ele que chora muito, que ele que é desobediente, que ele que é preguiçoso, que ele... Enquanto você estiver no ele, as coisas não vão fluir. Por isso, gente, que a orientação de pais, ela é essencial no tratamento do TDAH. Por quê? Porque os profissionais que estão atendendo essa criança precisam ter essa conversa com os pais. Precisam ter essa conversa com os pais. Porque não é 50 minutos por semana que vai fazer seu filho mudar da água para o vinho. Ainda que a terapia melhore muito, ajude muito. Mas se você quer que os resultados apareçam, você precisa estar incluído no processo. Sem que você esteja incluída no processo, não vai acontecer. Se você acredita que dando a medicação as coisas vão mudar, se você acredita que só levando na terapia as coisas vão mudar, sinto te dizer que não vai ser assim. As coisas vão melhorar? Pode até melhorar, porque a medicação ajuda, a terapia ajuda, e são essenciais para o tratamento. Mas você só vai conseguir ver a real mudança na sua casa quando você assumir essa responsabilidade de ser agente de transformação. Então, o primeiro passo, o primeiro elemento aí, né, dessa virada de chave, para que você tome as rédeas da situação, tome as rédeas do TDAH nas suas mãos, é você começar a mudança por você.
Isso é chave, isso é essencial. Você entender que a mudança começa por você, que a responsabilidade é sua nesse processo. Sua que eu falo não é só da mãe, tá? Mãe, do pai, da família, né? Eu tô aqui focando na mãe, que são as mães que estão aqui comigo, ok? Então comece a mudança por você. Entenda que o TDAH não é culpa sua. O comportamento inadequado do seu filho, que é decorrente do TDAH, não é culpa sua. Seu filho não tem TDAH por culpa sua. Mas é sua responsabilidade entender o TDAH, entender o seu filho e orientar o seu filho no melhor caminho. Orientar o seu filho de uma forma mais eficiente. Isso é responsabilidade sua. Isso não tem nada a ver com culpa. Ok? Às vezes as mães falam assim, se eu soubesse disso antes, porque eu já fiz tanta coisa errada, e porque eu... Gente, a gente não tá aqui para ficar se culpando do que foi feito. O que você fez antes de saber disso, você fez porque você achava que era o melhor. Você fez porque era a única estratégia que você conhecia. Agora, você percebeu que aquilo não deu certo e buscou outra orientação, buscou outra estratégia. E isso é o movimento da vida. É a gente agir, verificar que aquilo não deu certo e a gente buscar novas formas. E não ficar agindo todos os dias da mesma forma, querendo que o resultado mude. Né? Tem até aquela frase clichê, né? se eu quero... Não adianta eu querer resultado diferente se eu faço sempre do mesmo jeito. É exatamente isso. Se eu faço sempre do mesmo jeito, como eu vou querer que o resultado seja diferente? Então, se eu estou fazendo, não está dando resultado, eu preciso aprender uma nova forma. Ok? Eu preciso aprender uma nova forma. Então, eu preciso ser ativa nesse processo. Eu preciso tomar a frente nisso. Ok? E aí entra o segundo ponto que a gente está falando aqui. O segundo ponto é uma coisa que eu também sempre falo aqui no Instagram. É você entender que o que funciona para as outras crianças nem sempre vai funcionar para o seu filho que tem TDAH. Então, é você entender que aquilo que funcionava na época que você era criança, que sua mãe fazia, que sua avó fazia, que sua tia fazia, né? Aquilo que a sua vizinha faz com a filha dela ou com o filho dela, aquilo que a sua amiga faz com o filho dela, não necessariamente vai funcionar para o seu filho que tem TDAH. Por quê? Porque o cérebro do seu filho que tem TDAH funciona de uma forma que não é igual ao cérebro das outras crianças. Tem um funcionamento ali diferente, que você precisa levar em consideração. Então, nem tudo que funciona para uma criança sem TDAH vai funcionar para uma criança com TDAH. E como é que você vai saber disso? Primeiro, experimentando. Se você não colocar em prática, você nunca vai saber. E segundo, tá vendo que aquilo ali não está funcionando? Vamos procurar outras formas. Vamos estudar, vamos perguntar, vamos... seguir pessoas nas redes sociais que trabalham com TDAH para elas ensinarem para a gente qual a forma mais eficiente. Se vocês pegarem aqui mais de 100 lives que eu tenho aqui no Instagram, muito mais de 100 lives que eu tenho aqui no Instagram, e vocês assistirem todas elas, que são mais de 100 lives de temas diferentes, vocês vão ver que no fundo, eu estou falando sempre sobre a mesma coisa. Eu estou falando de micrometas, micropassos. Eu estou falando de você trabalhar o reforço positivo. Eu estou falando de você trabalhar com a sua comunicação mais positiva, mais direta, mais objetiva. Eu estou falando sempre a mesma coisa. Usando temas diferentes do dia a dia da criança com TDAH, mas as estratégias, elas podem variar. Mas no fundo, elas têm os mesmos princípios. E se você entende os princípios, não importa se você vai usar a estratégia X ou Y, não importa que você vai usar o princípio vai dar certo. Então, entender que nem tudo funciona. Você tem um filho que tem TDAH e tem um filho que não tem TDAH,
Se você ficar forçando a barra com seu filho que tem TDAH, com as mesmas estratégias que você usou com o outro, você vai ver que não vai funcionar. Não vai funcionar. Você vai ter que incluir algumas coisas ali. Algumas especificidades que tem a ver com TDAH. E que eu falo aqui, muitas delas, toda semana. Né? O que eu quero chamar a atenção de vocês hoje é que comece a mudança por você. Assuma a responsabilidade de ser agente de transformação na vida do seu filho. Né? Entenda que você não é culpada pelo TDAH do seu filho, mas você tem responsabilidade em conduzir o seu filho da melhor forma possível. E para que você conduza seu filho da melhor forma possível, você precisa entender, que é o segundo passo, entender que nem tudo que funciona para as outras crianças vai funcionar para o TDAH. Nem tudo. E aí você que é professora, né, que está assistindo também, a mesma coisa você na sala de aula. Não adianta você querer que seu aluno mude, que ele tenha iniciativa. Você é o adulto da relação, você precisa criar esse ambiente. Você precisa tomar as rédeas da situação nas mãos e ter uma atitude mais proativa, né? É sua responsabilidade enquanto professor tomar as rédeas da situação na mão e entender que nem toda estratégia que você usa para os seus alunos que não têm TDAH vão funcionar para o aluno que tem TDAH. Mas aí eu vou te dar uma boa notícia. Todas as estratégias que você usar para uma criança que tem TDAH funciona para todas as outras. Então, olha que beleza. Se você promove mudanças pedagógicas ali na sua sala de aula para atender esse aluno com TDAH, todos os outros alunos vão ser beneficiados. Ok? Então, isso é muito bom, né? Então, quando nós olhamos para o passado, né? Quando nós olhamos lá para o jeito que nossa mãe educou a gente, né? Porque a gente vai repetindo. Quando a gente não fez curso para ser mãe. Então, quando a gente vira mãe, a gente começa a fazer as mesmas coisas que os nossos pais fizeram com a gente, né? Ou a gente vai fazer igual, ou a gente vai fazer totalmente diferente. Mas a referência sempre é como os nossos pais nos educaram e nos criaram. Então, a gente começa a fazer isso. E a gente começa a ver que na época que minha mãe me criou, o que ela fazia funcionava, né? Deveria ter, né? Mas não tem curso. Mas a gente vai aprendendo juntos, né? Então, aquilo que minha mãe fazia comigo, né? Na época que eu era criança, funcionava. Aquilo que eu vou fazer com o meu filho nem sempre vai funcionar. Se eu for reproduzir isso, nem sempre vai funcionar. Porque ele precisa de estímulos específicos que vão ajudar esse cérebrozinho TDAH a funcionar melhor, ok? Então, é muito comum a gente agir com uma criança como agiram com a gente quando a gente é criança, né? Mas a gente precisa aprender novas formas de educar, novas estratégias. Então, se você tá aí batendo cabeça com seu filho, numa queda de braço, e você tá vendo que não tá tendo resultado, não tá acontecendo, não está funcionando, você não está percebendo que está tendo melhora. E quando eu falo melhora, não é a criança deixar de ser TDAH. É melhora que eu falo é as coisas ficarem menos caóticas, né? E você ter um pouco mais de tranquilidade no seu dia a dia quando você lida com seu filho. Se você está percebendo isso, possivelmente você está usando estratégias que não são eficientes, né? E aí é preciso aprender novas estratégias. E isso não quer dizer que você é uma péssima mãe. Isso não quer dizer que você então eu sou incompetente, eu sou uma péssima mãe. Não, isso não tem nada a ver com ser boa mãe ou mãe ruim. Tem a ver com conhecimento. Eu não sei como fazer. E aí eu preciso buscar novas formas, né? Hoje existe uma infinidade, né, de formas de você conseguir essas informações, né, de forma gratuita, né, de forma que você vai pagar alguém. Mas o que eu oriento vocês é que vocês busquem isso com pessoas de confiança, com pessoas que realmente vão poder te ajudar nesse processo e que vão te orientar de uma forma eficiente, tá? Então, busquem pessoas que vão poder orientar vocês de forma eficiente. E aí a gente vai pensar o seguinte: toda vez que eu ajo com meu filho, que eu
lido com meu filho da mesma forma que eu sempre faço, querendo que o resultado mude, eu tô focada no passado, eu tô presa em comportamentos, né, em estratégias do meu passado, que não funcionam mais. E meu filho tá lá no futuro, gritando para mim assim, mãe, aprende uma coisa nova, né? Faz diferente. Porque do jeito que você está fazendo não está funcionando, não está dando certo, eu não estou conseguindo. O comportamento inadequado da criança é um sinal de que ela não está conseguindo, né? Muitas vezes é um pedido de socorro. Então a gente precisa aprender novas formas, tá? O pior é o preconceito, que mal educar esse menino. Exatamente. E aí, infelizmente, esse preconceito, essas falas, né? Elas acontecem muitas vezes dentro da própria casa, né? É a mãe, é o pai, são os irmãos, são os parentes, né? Então, isso acontece muitas vezes dentro da própria casa, né? Sem querer, às vezes nas entrelinhas, às vezes num tom de ironia, mas acontece. Essas ações podem se tornar reforçador negativo. Tá falando dessas ações, essas estratégias que não funcionam? É isso? Se for estratégias que não funcionam, sim. Né? A gente acaba reforçando. O que muitas vezes acontece é que nós adultos, por desconhecimento, nós reforçamos muitos comportamentos da criança. Então, quando a gente vai trabalhar comportamento inadequado, a gente faz, né? Eu, pelo menos, trabalho assim. A orientação de trabalho é essa. Você vai mapear os comportamentos inadequados e você vai identificar os antecedentes e as consequências. Por que a gente trabalha com as consequências? Porque a consequência é que vai fazer aquele comportamento ter uma tendência a se repetir. Então, muitas vezes, o comportamento inadequado das crianças estão sendo reforçados pelos adultos. E aí ela está repetindo aquele comportamento porque a gente reforça esse comportamento, tá? Ó, meu sobrinho sofreu muito bullying na escola por isso. Exatamente, sofre mesmo. Sofre até dentro de casa, quanto mais na escola, né? Então vamos lá. Então, o terceiro ponto, né? Então a gente falou, você entendeu que nem tudo que funciona para uma criança que não tem TDAH vai funcionar para o seu filho que tem TDAH, ok? Então a gente parte para o terceiro ponto, que é ponto-chave, que é você se tornar uma mãe especialista no seu filho com TDAH. E aí eu quero explicar essa frase para vocês. Ser uma mãe especialista no seu filho com TDAH significa que você vai ser especialista no seu filho que tem TDAH e não ser especialista no TDAH. Eu vejo muitas mães, às vezes, estudando tudo sobre TDAH, querendo saber tudo sobre TDAH e esquecem de olhar para o filho. Você precisa olhar para o seu filho além do diagnóstico. O seu filho que está por trás desse diagnóstico. Você precisa conhecer o seu filho. Você vai sim precisar entender esse cérebro TDAH? Sim. Você vai precisar aprender sobre TDAH, como é que funciona, quais são as principais dificuldades que a criança tem quando tem TDAH? Sim. Esse conhecimento do TDAH é importante para você? É importante, claro que é importante. Porque se você entende o que está acontecendo, você consegue desenvolver estratégias para lidar com as situações. Mas não basta só você saber sobre o TDAH. Você precisa conhecer o seu filho. E cada filho tem um jeito, cada filho tem uma característica, cada filho tem uma forma de ser, né, que é diferente do outro. Então, cada criança com TDAH vai ser uma criança diferente da outra. Por quê? Porque uma criança com TDAH, além do TDAH, ela tem a sua personalidade, ela tem o seu jeito de ser. Então, isso vai fazer com que elas sejam diferentes, ok? Então, a gente precisa, sim, treinar o nosso olhar para enxergar a criança que está por trás do diagnóstico, ok? A gente não vai desconsiderar o TDAH. TDAH é uma
um ponto da vida do seu filho muitíssimo importante, que se for negligenciado, vai trazer prejuízos muito significativos para a vida do seu filho, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto. Consequências e prejuízos sérios, mas o seu filho não se resume ao TDAH. A Adriana colocou, né? Falei isso hoje na reunião com a pedagoga. Meu filho é único no TDAH dele. Exatamente. Apesar de terem características comuns entre né, as crianças com TDAH, existem apresentações, formas de apresentação que são diferentes, né? E a gente precisa considerar isso. Então, muitas vezes a gente fica preso no diagnóstico. E a gente fica tão preso no diagnóstico que a gente quer mudar o diagnóstico, a gente quer tirar aquele diagnóstico, a gente quer que a criança deixe de ter TDAH, porque o TDAH é que é o problema da minha vida. E a gente deixa de enxergar a criança que está por trás. Então, se você, né, conseguir olhar para o seu filho além do diagnóstico TDAH, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque você vai conseguir enxergar uma criança linda. Uma criança que não tem só os sintomas, que não tem só as dificuldades que o TDAH traz, mas que tem muita coisa linda por trás ali, dentro dele, que precisa ser colocado para fora. Às vezes a gente está tão focado nos comportamentos inadequados da criança que a gente não consegue enxergar os comportamentos adequados. A gente está tão focada que essa criança tem um problema sério para fazer o dever de casa, que a gente não consegue ver que ela não estressa a gente na hora de tomar banho, de escovar o dente. Então, assim, a gente só consegue ver o comportamento inadequado, a gente só consegue ver o sintoma, a gente só consegue ver o TDAH. E a gente não consegue ver outras coisas. E aí, sabe o que acontece? Tudo que a criança faz, a gente acha que é TDAH. Isso, ó, geralmente eles são sem preconceitos e amorosos. Geralmente, o preconceito é aprendido, né, gente? Não é uma coisa que nasce com a criança. Então, ele aprende. Então, conforme ele vai vivenciando situações, né, de preconceito, onde ele vai vivenciando situações onde ele convive com preconceito, ele vai incorporando isso na vida dele. Mas no início, eles não têm isso, né? Então, tornar-se especialista no seu filho com TDAH é conseguir enxergar o seu filho além do diagnóstico. É saber as informações importantes e essenciais que você precisa saber sobre TDAH. Porque realmente você vai precisar saber o que é TDAH de verdade. Você vai precisar saber como esse cérebro TDAH funciona, quais são os principais comportamentos ou quais os principais obstáculos que você vai enfrentar no seu dia a dia por ter um filho com TDAH. Tudo isso você vai precisar saber, ok? Mas isso sozinho não adianta se você não conseguir olhar para o seu filho além do TDAH. Ó, a gente sempre falou isso aqui em casa, que a educação e empatia dele é uma coisa linda de ver. Ele tem um coração puro demais. Gente, TDAH geralmente tem esse coração mesmo puro. Eles são muito carinhosos, né? E às vezes a gente não consegue perceber esse carinho, esse jeito da criança, porque a gente está muito focado na desregulação emocional que ele tem quando é frustrado, né? Quando ele é contrariado, aí ele dá naquelas crises de raiva. A gente só foca nisso e a gente esquece de olhar para esse outro lado, tá? Ó, a amiga tá dando uma dica aqui, ó. Pessoal, comenta na live para o algoritmo entender como é importante chegar para mais pessoas. Exatamente, ó. Tem um aviãozinho aí, compartilha com outras pessoas, comenta na live, dá coraçãozinho na live. Tudo isso, gente, não é para mim. É para que essa live seja mostrada para mais pessoas, né? Então, assim, quando a gente tem um engajamento, né? Quando as pessoas participam da live, seja comentando, seja dando coraçãozinho, seja compartilhando com outras pessoas, não só na live, mas nos stories, nos posts, o Instagram entende que esse conteúdo é bom e aí ele mostra para mais pessoas, entendeu? E aí quanto mais pessoas souberem disso, melhor, né? Então, dentro desse ponto aí de se tornar, um especialista, né? Você se tornar uma mãe especialista, a gente vai precisar ter informações de qualidade, autoconhecimento, né? Autoconhecimento
e direcionamento. O que é direcionamento, gente? É você saber a forma mais adequada de lidar com o seu filho e direcionar o seu filho no caminho adequado, ok? Então, o treinamento de pais ajuda você, mãe de TDAH, a desenvolver esses três passos. Por quê? Porque vai fazer com que você, primeiro, entenda que você tem que tomar as rédeas da situação. Ok? A mudança começa por você. Você é agente de transformação na vida do seu filho. O treinamento de pais vai te ajudar a entender que nem tudo que funciona para as outras crianças vai funcionar para o TDAH. Que existem estratégias mais eficientes. E aí você vai precisar aprender como funciona o cérebro do seu filho TDAH. Você vai precisar conhecer o seu filho e você vai precisar aprender essas novas estratégias. E aí a gente passa para o terceiro ponto, que é você se tornar uma mãe especialista. Quando eu falo para você se tornar uma mãe especialista, não é para você fazer uma pós-graduação, não é para você ficar... Não, é para você entender o seu filho, o que está acontecendo com o seu filho, e lidar melhor com ele no dia a dia, aprender a lidar melhor com ele no dia a dia. É isso. Não é para você eliminar os obstáculos da sua corrida. É para você olhar para o obstáculo e você saber ultrapassar cada um deles. Você vai saber ultrapassar os obstáculos dos sintomas cognitivos do seu filho, das dificuldades cognitivas, das dificuldades emocionais, das dificuldades sociais, das dificuldades comportamentais. Cada tipo de obstáculo tem uma orientação e uma estratégia para você poder aprender e poder também ensinar para o seu filho, ok? Então, o treinamento de pais ele tem exatamente essa intenção, que você consiga entender o que está acontecendo e você consiga aprender formas mais eficientes de lidar com essas situações no dia a dia. E aí você não vai mais paralisar diante dos obstáculos e você não vai ficar batendo cabeça tentando remover esses obstáculos, porque os obstáculos eles não vão deixar de existir, mas você pode lidar com eles de uma forma mais tranquila e mais eficiente. E é esse o grande objetivo da gente estar aqui toda semana no nosso Papo de Mãe TDAH, esse é o objetivo da gente estar lá no nosso grupo do WhatsApp, esse é o grande objetivo do treinamento de pais que eu tenho, né, que eu ofereço para vocês aqui. Algumas mães já estão participando do treinamento de pais. Se você quiser também receber informações sobre o treinamento de pais online que eu tenho para eu falo de pais porque pais e mães podem participar, tá? Mas é o treinamento Mãe Especialista TDAH. Se você tem interesse em participar, quer saber mais informações, me manda uma mensagenzinha no direct que eu mando para você todas as informações. Você pode entrar no treinamento quando você quiser, que as aulas são gravadas, tem todo o roteiro de treinamento mesmo, desde a parte de autoconhecimento seu materno, né, quanto a parte de informação de qualidade sobre TDAH e também a parte de direcionamento, que é onde você vai aprender estratégias para usar no dia a dia com seu filho. Estratégias de comunicação, estratégias para que você possa ajudar seu filho nas dificuldades sociais, nas dificuldades emocionais, comportamentais e cognitivas. Ok? Deixa eu subir aqui. Sempre faço... Juliana é a luz para as mães. Obrigada, gente. Eu faço isso, vocês sabem que é com coração mesmo, né? Faço com todo carinho. E pra gente encerrar aqui, eu quero só deixar uma fala, tá? A infância é o período mais propício para o desenvolvimento de habilidades. É onde a gente mais guarda memórias afetivas. É o momento mais propício do nosso desenvolvimento. E é na infância também o período onde nós devemos plantar nossas melhores sementes. Então, não deixe para depois, não adie a sua decisão de virar a chave, de tomar as rédeas do TDAH nas mãos, deixar de ser refém do TDAH do seu filho. O TDAH do seu filho não vai deixar de existir, você vai ainda ter muitos obstáculos e desafios pela frente, mas isso não precisa ser
algo que vai te paralisar, que vai te transtornar, ok? Então não deixe para amanhã essa decisão, porque cada dia que passa fica mais difícil para o seu filho lidar com as suas dificuldades, ok? E a gente sabe que um TDAH não tratado é um TDAH que vai trazer muitos prejuízos para a vida daquela pessoa e também para as pessoas que estão no entorno dela, pessoas que lidam com ela no dia a dia, tá bom? Então, se você tem interesse em participar do nosso treinamento de pais, né, nosso treinamento de mães de TDAH, me manda uma mensagenzinha que eu te mando todas as orientações, como funciona, quanto tempo, valores, tudo direitinho. Eu só posso te adiantar o seguinte, que se você for pagar hoje, for me contratar para fazer 1 mês de sessão com seu filho, você vai pagar mais do que 2 anos de treinamento de pais no programa de treinamento que eu tenho online. O valor que você paga para fazer 2 anos de treinamento de pais online comigo é menos do que se você me contratar para 1 mês de atendimento, 4 atendimentos, né, 1 vez por semana pro seu filho. Então, assim, tá valendo super, super a pena, né, participar. Tia também pode. Se você quer aprender, se você quer desenvolver habilidades aí para lidar com crianças com TDAH, só vem. Eu sou tia de TDAH, eu não tenho filho com TDAH. Eu tenho uma sobrinha que é quase filha que tem TDAH. Então eu tive que aprender TDAH por causa dela. E hoje eu trabalho com TDAH, tô aqui toda semana falando de TDAH por causa da minha sobrinha. Então, seja uma tia também abençoadora, né? Porque quanto mais pessoas souberem lidar com as crianças com TDAH, melhor, né? Não adianta só a mãe saber e depois essa criança ir para o mundo, né? E as pessoas não conseguirem entender, né? Hoje a gente precisa divulgar essas informações, né? Compartilhar essas informações com o maior número de pessoas possíveis, que quanto mais pessoas souberem, melhor é para a criança, tá bom? E pra gente encerrar aqui, mais uma vez, gente, quem participou do desafio e conquistou a recompensa do desafio do mês de março, até o final de semana, no mais tardar, no início da semana que vem, eu vou encaminhar o PDF para vocês, com o prêmio de vocês, tá bom? E, encerrando, vou só lembrar para vocês que eu falei no início, durante todo o mês de abril, vão acontecer várias mudanças aqui no Instagram, várias mudanças lá no nosso grupo do WhatsApp também, lá no YouTube, muita coisa nova, muito conteúdo, muita coisa diferente. E a primeira coisa que vai acontecer, eu já devo fazer isso hoje à noite ou amanhã, é a mudança do nome do perfil aqui do Instagram, tá? Então o arroba, que vocês sempre me acham aqui, que é o arroba Juliana_Araújo, vai mudar para arroba TDAH para mães. Esse vai ser o nosso novo nome aqui do perfil do Instagram, que eu acredito que vai ser uma forma de mais mães conseguirem nos encontrar aqui, né, e vir fazer parte dessa comunidade que é tão linda aqui nossa, né, de toda semana, de todos os dias que a gente se encontra, tá bom? Então fiquem atentos às mudanças e não deixem de me dar o feedback, né? Se estão gostando das mudanças, se não estão, se, enfim, tem sugestões, aproveitem e me dê bastante sugestões, bastante dica, bastante feedback, porque isso vai me ajudar a trazer um conteúdo melhor para vocês, tá? Semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui de volta. Nosso Papo de Mãe TDAH vai ficar às 18 horas, ok? Então vou mudar agora para 18 horas. Semana que vem a gente vai falar sobre ansiedade, TDAH e ansiedade. Foi um pedido muito grande das mães essa semana lá no nosso grupo do WhatsApp. Então a gente vai falar sobre ele, sobre esse tema. TDAH e ansiedade. O que tem a ver TDAH com ansiedade? Qual a diferença de ansiedade, né? E transtorno de ansiedade? Tem diferença? Não tem diferença? Enfim, a gente vai falar sobre isso na próxima semana, na próxima quarta-feira. E eu te espero aqui, tá? Um beijo para você que ficou aqui comigo. Um beijo para você que está assistindo essa live gravada. E não deixa de deixar o seu coraçãozinho aqui, né? Se inscrever aqui no canal do YouTube também. Deixar seu comentário, porque isso ajuda a esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. Tá bom? Beijão, pessoal. Tchau, tchau.